Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai entrar em campo às 4 horas da tarde para enfrentar o Náutico aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo importantíssimo pro Vasco, para as pretensões do Vasco, se quiser voltar pra elite, hein? Vamos falar bastante dessa partida, provável escalação do Vasco, também onde você vai poder assistir esse jogo tão importante. Vamos falar também da saída de um jogador do Vasco, foi emprestado a outro clube da Série B. Mas antes já sabe, né? Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Lembrando a galera que assim que acabar o jogo vai ter pós-jogo aqui no nosso canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada. Pessoal, o Vasco vai enfrentar hoje o Náutico às 4 horas da tarde em São Januário e pelo Campeonato da Série B. Esse jogo terá transmissão da Rede Globo para alguns estados, também no Premier Clubes e no Sport TV. O Vasco tenta manter uma boa sequência de vitórias dentro de São Januário, né? Não conseguiu vencer o Coritiba para emplacar aí uma série de vitórias dentro da competição, mas em São Januário o Vasco está bem, né? Vem de 2 vitórias consecutivas. Agora a gente vai enfrentar o líder da competição no nosso estádio. O Vasco, na minha opinião, é favorito porque joga dentro de São Januário, tem que fazer valer esse favoritismo, tem que jogar bola, cara. O time do Vasco, se você for olhar no papel, é melhor do que o do Náutico, tem mais peças de qualidade. Só que o nosso treinador não consegue fazer esse time jogar, e por isso que o Vasco está hoje na 7ª colocação, com apenas 17 pontos, a 3 pontos aí de entrar no G4. Hoje o quarto colocado é o Goiás com 20 pontos. O Vasco precisa vencer o Náutico para encostar no G4. A gente perdeu uma ótima oportunidade de entrar no G4 naquele jogo contra o Coritiba, né? O famoso jogo de 6 pontos. O Vasco não conseguiu vencer, tava com a vitória na mão e numa falha grotesca, tanto do André e também um frangaço do Vanderlei. O Vasco não conseguiu os 3 pontos naquela partida. E agora vai enfrentar o Náutico, adversário difícil, o adversário mais difícil até o momento pro Vasco aí nessa Série B. A gente vai ter uma ideia de como que vai se portar o Vasco após essa partida, né? Se perder, a casa tem que cair, meu amigo. Não dá mais para sustentar o técnico Marcelo Cabo, porque o Vasco está fazendo a sua pior campanha da história da Série B, na 7ª colocação, muito pouco para um time como o Vasco da Gama, e tem muitos ainda que defendem, tem que dar tempo. Mais tempo, cara, tem que dar mais o quê, velho? O cara já tá trabalhando e desde o início da temporada no Vasco, o time do Vasco não consegue engrenar, o time não evolui, o time não faz absolutamente nada nos jogos e tenta ganhar somente por uma bola na cagada com um gol do Germancano. É só isso que é a estratégia de jogo do Vasco. O Vasco não tem outra estratégia, somente tentar balançar a rede ali na sorte, com a bola sobrando, e ir pro Germancano fazer o gol. Não tem outra situação de gol, o Vasco não tem uma bola parada forte, zagueiros não sabem cabecear, não sabem fazer gol. A zaga do Vasco aí toma gol todo jogo e não consegue fazer gol lá na frente, né? De bola parada decide o jogo e o Vasco nem isso tem mais no seu time. Bem complicada a situação e vamos ver aí como que vai ser o jogo hoje, como que vai se portar a equipe. Vai ser o mesmo time que vem jogando nos últimos jogos, com o Vanderlei no gol, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan, Zeca na esquerda, os volantes, Matias Galaza provavelmente mantido como titular, Andrei, mais à frente, 15 Gabriel, MT, e no ataque, Germancano e Gabriel Peck. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais às 4 horas da tarde, o mesmo time que enfrentou o Coritiba. E vamos ter também voltas aí no banco de reservas, né? Como a gente falou aqui no último vídeo, o Morato está de volta, o time vai ser relacionado para essa partida, né? E ficará disponível no banco de reservas. Outro também que ficará disponível no banco de reservas é o volante Bruno Gomes, né? A criancinha está de volta aí ao time do Vasco, vai ficar no banco de reservas. Deixa aí nos comentários o que você espera dessa partida do Vasco, se você acredita em uma boa vitória do Vasco, você acha que o Vasco vai ter muito trabalho para vencer o Náutico hoje. Eu acredito numa vitória bem apertada, 1-0, 2-1, porque o Vasco sempre toma gol, né? Se for vencer, vai tomar gol, vai ter que ser de virada aí na raça para vencer aí o Náutico, e tomara que o Vasco consiga esses 3 pontos, porque são essenciais aí nessa luta incessante para o Vasco voltar para a elite do futebol, porque tá complicado, o torcedor não pode ir mais no estádio para empurrar o time, o torcedor já fez a parte dele, foi lá, protestou, cobrou uma atitude do Vasco, o time teve uma atitude naquele primeiro momento, só que de resto não conseguiu evoluir tanto e por isso está hoje na pífia campanha aí, na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Complicadíssimo, tem que vencer hoje o Náutico se quiser ainda ter uma sobrevida dentro da competição. Lembrando mais uma vez que vai ter pós-jogo aqui no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada.
Bom, pessoal, ontem o Vasco emprestou o atacante Thiago Reis ao Confiança de Sergipe. O jogador ficará lá no clube sergipano até o final do Campeonato Brasileiro. O Confiança irá arcar com os salários integrais do atleta. O Vasco não irá dividir o salário com o time sergipano e o Thiago Reis está emprestado e provavelmente quando o Confiança enfrentar o Vasco, ele não terá condições de jogar contra o nosso clube devido e, claro, uma cláusula contratual, assim como é o Lucas Santos, que está emprestado também ao Brasil de Pelotas. As duas grandes joias, né, do Vasco naquela copinha lá de 2019, que o Vasco fez a final com o São Paulo, infelizmente não conseguiu ganhar aquele título, não estão mais no nosso clube, estão emprestados, jogadores que eram o futuro do Vasco, não tiveram assim uma boa sequência dentro do nosso clube. Lucas Santos foi emprestado ao CSKA, não conseguiu render lá na Rússia, foi devolvido e aqui no Vasco foi isso aí que a gente viu nos últimos jogos dele com a nossa camisa, né? Um marasmo, uma falta de vontade gigantesca em vestir a nossa camisa, tanto que ele foi emprestado aí ao Brasil de Pelotas. A mesma coisa o Thiago Reis. O Thiago Reis ainda começou bem, né? Começou bem melhor do que o Lucas Santos, metendo gol contra o Flamengo, fazendo gols muito importantes lá em 2019 no início, quando o Vasco não tinha um centroavante. O Thiago Reis era meio que o cara ali daquele time e com certeza o jogador evoluiu bastante naquele início, só que depois caiu demais o seu futebol. Depois da chegada do Luxemburgo no Vasco, o jogador perdeu muito espaço e também ele jogou muito mal, né? Teve mais culpa do próprio jogador do que dos técnicos que passaram pelo Vasco, né? E depois ele só foi ter outras oportunidades lá com o Ricardo Sapinto no ano passado, né? Que ele fez um gol importante pro Vasco na Copa Sul-Americana, o gol da vitória daquele jogo e só, né? Depois ele desapareceu. Esse ano fez uns golzinhos aí no Campeonato Carioca, mas não teve tantas oportunidades assim e o que culminou no seu empréstimo para pegar a experiência. Também teve a oportunidade dele ir para Ponte Preta. O jogador permaneceu no Vasco, só que não teve sequência e agora foi defender as cores do Confiança. A gente deseja sorte ao Thiago Reis e também ao Lucas Santos, que os dois evoluam porque ainda são jogadores do Vasco, são ativos do Vasco e se jogarem bem, pode chegar, quem sabe, uma proposta de outros times e o Vasco vender os jogadores ou até mesmo reaproveitá-los aí na próxima temporada. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa situação envolvendo o Thiago Reis emprestado ao Confiança. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo qual o seu palpite para Vasco e Náutico, jogo importantíssimo aí para o nosso Vascão. Mais uma vez, pós-jogo é aqui no nosso canal. Ativa o sininho e se inscreve aí. Tamo junto, saudação vascaína a todos.